O termo religare sempre foi entendido como religião, mas não necessariamente é isso. E hoje a gente vai estudar um pouquinho do que significa e como fazer esse ato de religare. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Meu nome é Maria Cis, eu sou psicanalista e espiritualista há mais de 30 anos. Eu estou fazendo uma série de estudos sobre linhas lei e malha planetária e também sobre a fraternidade branca, especificamente os insights que eu venho recebendo através deste livro aqui que eu estou relendo. Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre isso, sobre como fazer esse contato com os seres superiores, com os seres de luz, com a fraternidade, enfim, seu mentor pessoal, não importa. É a religação. E eu peguei aqui, primeiro ela começa falando aqui, olha, sobre o eixo de rotação. Parece que ela está falando sobre o eixo de rotação da Terra, mas não é. Ela está falando sobre o eixo de rotação da nossa vida. Que muitas pessoas, muitas vezes, normalmente, todos nós fazemos isso, nós pautamos a nossa vida em algumas coisas específicas. Pode ser um relacionamento amoroso com seu parceiro amoroso, ou na sua família, especificamente, filhos, então aquela pessoa que vive para os filhos, ou vive para o marido, ou vive para a esposa, ou vive para a família de uma forma geral, ou também a forma de estar sempre preocupado com a questão financeira. Então, o sucesso financeiro, os bens materiais, tá? Então, não vamos ser hipócrita aqui e falar que não, isso não deve ser levado em conta. Não é isso, tá? Isso é o mundo, a gente está no mundo, a gente quer mesmo uma vida boa, a gente quer uma vida tranquila, a gente quer poder dormir e acordar de bem, né? E é claro, a nossa família é a nossa família, faz parte, principalmente filhos, para quem tem filhos, sabe o quanto isso é forte na gente. Mas o que ela está dizendo aqui é que a gente não pode só pautar nossa vida nisso. Por quê? Porque naturalmente a gente vai ter decepções, a gente vai se decepcionar com alguma coisa. Então, questão profissional, por exemplo, que você se dedica bastante e tal, você faz cursos, você se empenha, você é um bom funcionário e às vezes o reconhecimento não vem, ou se você é autônomo, você está trabalhando por conta e não consegue prosperar. Então, isso tudo causa na gente decepção, né? Poxa, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, eu me empenho tanto, eu faço tudo certo. Por que que um consegue e eu não consigo? Por que que as coisas funcionam para umas pessoas e não funcionam para mim? É isso. Na família, a mesma coisa. Você está dentro de um relacionamento, mas é uma outra pessoa, isso pode te trazer dissabores, né? Mesmo com filhos, a mesma coisa. A gente às vezes faz um plano de vida, assim, imagina, mas as coisas não são como a gente imaginou, pura e simplesmente. Cada um tem sua personalidade, cada um tem os seus projetos pessoais, quer dizer, valores é o principal que a gente pode passar para os nossos filhos, mas muitas vezes também não é só uma questão de decepção, é a preocupação, porque os filhos crescem, os filhos vão viver a vida deles, né, saem de casa, vão montar suas famílias ou vão morar sozinhos, isso é comum. Já hoje em dia é bem comum aqui no Brasil também, né? Antes a gente via isso muito em outras culturas, principalmente na americana, quando eles saem de casa já com 18 anos, aqui a gente morre do coração, né? Mas é mais difícil, mas eles também já vão morar sozinhos, tá? Hoje em dia está muito mais aberto essa situação aqui. Aí você se preocupa o tempo todo, será que está bem? Será que está conseguindo pagar as contas? E às vezes você não pode também ajudar financeiramente, vamos supor, questão de desemprego, enfim, tudo isso. Então,
Por quê? Porque você pauta a sua vida, porque você acha que você está sempre precisando fazer algo em prol e ajudar, e que aquilo seja a sua motivação. Tem sempre a preocupação com o bem-estar, obviamente, a saúde, a segurança, mas também com essa questão, né? Poxa vida, eu gostaria de poder ajudar melhor, eu gostaria de... Para que fez isso? Por que isso? Por que aquilo? Eu vejo muitos casos assim, né, dentro dos meus atendimentos. E isso são coisas que vêm, né, de cultura, enfim, de várias coisas, e que são da própria pessoa, muitas vezes. Mas por que isso, basicamente? Porque a gente tem aquele peso enorme de se achar sempre responsável pela vida dos outros, e aquilo não é o real. Mas, enfim, o ponto aqui que ela fala no livro é isso. São as frustrações que advêm disso, né? Porque muitas vezes a pessoa imagina que vai ser de um jeito e não é, dentro de um casamento, ou com os filhos, ou a questão também profissional, porque ela acha que somente fazendo, se dedicando, se esforçando, estudando, tendo conhecimento, ela vai conseguir ter sucesso, e às vezes não é isso. É injustiça? Muitas vezes sim, muitas vezes é. E aí normalmente o que acontece, né, quando isso ocorre? Principalmente, eu penso assim, na questão profissional, na questão material. Uma decepção muito grande, né? A pessoa perde o rumo, né? Ela fala, pô, do que vale tudo isso que eu estou fazendo? Qual é a razão de eu estar me esforçando tanto? E aí ela perde totalmente o sentido da vida, muitas vezes. E isso causa um desequilíbrio geral nas pessoas. Muitas vezes moral, muitas vezes físico também, porque ela começa a se deixar de lado. A psicossomática, né, as questões psicossomáticas é tão forte que ela começa a sentir realmente, a desenvolver uma doença, ou simplesmente ela se deixa de lado. Ela passa a não cuidar mais da própria saúde. Fala, o que adianta? Enfim, deixa para lá. E começa, às vezes, a utilizar bebidas em excesso, mas de uma forma geral, mesmo que não seja assim, excessos, por exemplo, a alimentação é algo muito mais comum, porque é algo onde as pessoas colocam as suas emoções. Sempre que existe uma frustração muito grande, a tendência é que a pessoa se apegue a algo que traga uma compensação imediata. Então, normalmente é a alimentação. Então ela passa a consumir coisas que dão prazer com muito mais intensidade, a não se preocupar mais com a própria saúde. Em alguns casos também isso descamba para outros lados, como bebida, como vícios, né, de uma forma geral. Mas a alimentação, o consumo excessivo, de repente, de uma substância, de algum certo tipo de alimentação, como o doce, por exemplo, a gente pode também considerar como um vício. E isso é, normalmente, fruto de algo emocional. Então, normalmente é porque a pessoa está decepcionada com algo que era a motivação da vida dela. Então, pode ser a família, pode ser filho, relacionamento, a família no geral, pode ser só um determinado filho, pode ser o relacionamento conjugal, amoroso, pode ser principalmente as questões profissionais, e pode ser tudo isso junto também, né? Porque isso também acontece, principalmente relacionamento e vida profissional. E aí, o ponto base que a autora coloca aqui nesse livro é o erro. É porque a gente tem a tendência a firmar nosso eixo de rotação, ou o eixo de rotação da nossa vida, em torno de outro ser humano, principalmente. Por que a gente se decepciona? Porque a gente coloca a nossa expectativa naquilo, né? Por que a gente se magoa, vamos dizer? Porque a gente coloca a nossa expectativa naquela situação, naquele relacionamento, naquela pessoa, seja os filhos e principalmente o cônjuge, o seu parceiro ou parceira. São indivíduos com as suas próprias personalidades, com seus próprios desejos. Então, muitas vezes a gente projeta, né? Normalmente a gente faz isso, a gente projeta na outra pessoa
aquilo que nós gostaríamos de ter para a nossa vida, e essa pessoa não corresponde da forma como a gente achava que ia ser, e isso nos magoa, isso nos decepciona, porque a gente criou nossa vida, o nosso eixo, como ela usa aqui o termo, nosso eixo de rotação da nossa vida, baseado naquele ser humano, aquela outra pessoa. E no caso de uma questão profissional, a mesma coisa. Dediquei minha vida a esta empresa, dediquei minha vida a essa carreira e não me trouxe frutos. Então, a gente também coloca o eixo da nossa vida, muitas vezes deixando de lado compromissos com família, deixando de lado horários de sono, horas de sono, de tranquilidade, de lazer, para se dedicar cada vez mais às questões profissionais. Quando é uma responsabilidade, é claro, a gente não vai simplesmente deixar de lado, mas às vezes é algo a mais até, é algo que parte da pessoa, não, se eu fizer isso, eu vou ter este retorno, e não é assim que o mundo funciona. Não é dessa forma, não é da forma como a gente... mas não tem a questão do universo e tal, mas e o que você está lançando para o universo? Você está lançando uma dependência, você está lançando uma carência. Aquilo que, nossa, eu preciso disso. Isso é carência. Então, o que vai voltar para você é mais carência. É como reclamar, clamar de novo. E ela traz aqui, quando você coloca o seu eixo de vida baseado num outro ser humano, a decepção normalmente vai vir, porque os níveis são diferentes. Não é só a questão da personalidade, mas os níveis de desenvolvimento também são diferentes, seja ele prático realmente da vida, mas seja ele também espiritual, que é o que a gente estuda aqui, Então você está num nível, a pessoa que está com você pode não estar no mesmo nível que você, pode ser mais difícil para ela pensar da mesma forma que você. E as questões materiais da mesma forma, porque quando você, mesmo que você, por exemplo, alcance um objetivo, de repente você já quer outro objetivo, então eu cheguei até aqui, é uma escalada, eu cheguei até aqui, agora se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo chegar até ali. Então você está sempre buscando, sempre indo atrás, sempre buscando, acaba que você nunca está satisfeito com aquilo que você conseguiu. Aquilo era o seu objetivo e você atingiu. Mas aí você fala, já que eu cheguei até aqui, por que não ir mais longe? E aí você está sempre indo atrás, sempre buscando, sempre indo atrás, e isso te consome. Isso consome, às vezes, o seu relacionamento. E outra, às vezes, não é só essa questão, é o seu interior, porque você não tem o retorno, às vezes até ali era o nível que você poderia chegar, e para frente você vai ter mais dificuldade, não vai ter o retorno tão fácil quanto você imaginava, e aí você se decepciona novamente, porque você baseou a sua vida dentro daquele contexto de sempre estar procurando cada vez mais, É o famoso olho maior que a barriga, quando a gente acha que vai conseguir fácil, e assim, tem muita questão nisso da manifestação, das questões do universo trazer o que a gente imagina. Essas coisas não são desta forma que acontece, Não é um estalar de dedo e tudo acontece assim. A gente precisa ter noção da realidade também, da contextualização da nossa vida. Nem tudo vai mudar de uma hora para outra. É muito raro isso acontecer. Então são níveis que a gente vai galgando. E assim como eu sempre gosto de utilizar a frase de Jesus quando ele fala: buscai o reino de Deus e tudo mais virá como acréscimo, adaptando a palavra dele, mas a síntese é essa. Então, o que é o buscar o reino de Deus? É você virar um religioso fanático? Eu sempre falo isso. Não, gente, claro que não, mas é você crescer espiritualmente, é você olhar para o seu lado espiritual, você se ver como um espírito utilizando a forma física para evoluir espiritualmente. Isso quer dizer que o material está descartado?
É óbvio que não. Isso quer dizer que você tem que centrar a sua força neste campo espiritual. É você buscar o reino de Deus. E onde está esse reino de Deus? Lá no céu? Não. O reino de Deus está dentro de nós. É a chama trina, é a centelha divina, é a imagem e semelhança de Deus. Então, nós utilizamos muito isso. Nós somos co-criadores porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que lembrar que para co-criar com força, a gente tem que ter o conhecimento do que seja essa centelha divina, do que seja o meu ser divino, nosso ser divino. Então a gente tem que buscar este reino, ou seja, a gente tem que evoluir espiritualmente. E evoluir espiritualmente é isso aqui, é começar a dar valor às questões, a esse tipo de evolução, em detrimento de uma evolução pautada apenas no material. Isso virá com o acréscimo. E o que quer dizer isso? Você se tornar um ser humano realmente. Você agir como um ser humano. O que é um ser humano? É alguém que se importa com a humanidade, que faz parte da humanidade, que você tem que lembrar que tudo é um espelho que reflete aquilo que você emite. Então, se você é uma pessoa que só reclama, você vai obter de volta tudo aquilo que você está clamando. Se você é uma pessoa que só pragueja, se você é uma pessoa que acha sempre o lado ruim das pessoas, do mundo, tudo que está à sua volta, isso se reflete novamente para você. Porque é assim que o mundo é o espelho, é assim que você está vendo o mundo. E como que ele vai mudar para você? Então, buscar o reino de Deus, o que é o reino de Deus se não a perfeição? O reino de Deus é a perfeição. Então, quando você começa a ver que tudo tem um sentido, não é virar a Poliana, né, que acha que tudo é lindo. Não é isso, mas é entender que tudo faz sentido. Primeiro, porque temos o livre-arbítrio. Então, se as coisas estão desta forma que estão, é porque as pessoas escolheram dentro de si mesmas estarem desta forma. Então é você entender que tudo faz um sentido, é tudo um aprendizado. Quando as coisas deram errado, não foi para te punir, foi para que você aprendesse, para que você parasse e analisasse onde foi que a coisa descambou. Então, se for no ponto material, de repente é isso. Eu vivi focada só naquilo e não vivi o resto. Não olhei o meu entorno, a minha vida como espírito. Eu não dei valor às coisas do espírito. E o que é dar valor às coisas do espírito? Não significa frequentar um culto, uma missa, uma reunião mediúnica. Não é isso. Isso faz parte, pode ser feito, é bom. E se você faz, continue. Mas significa dar valor ao crescimento. Crescer como espírito, entender que tudo tem um motivo, tudo faz parte de um aprendizado, e quando você age, entende o aprendizado e age daquela forma que não é mais o erro que você cometeu, você consegue evoluir como espírito e evoluir também na sua vida física. Não é assim? Se você está fazendo um trabalho manual e você de repente ficou torto, aí você vai procurar onde foi que você errou, aí você desmancha e você faz certo, né? É a mesma coisa na nossa vida, mas não dá mais para desmanchar, mas dá para você seguir em frente agindo de outra forma. Então, tem uma frase lá do Emmanuel que o Chico disse, que é isso: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar de novo e fazer um novo fim. Se você errou ali, naquele ponto, não dá mais para voltar. Na vida não dá mais para voltar, mas dá para você agir de forma diferente, para que você tenha um
destino diferente, para que você tenha para que sua vida tome um rumo diferente, pautado no crescimento espiritual. Lembra, se você pautar o eixo da sua vida, o eixo de rotação da sua vida, como a autora coloca aqui, for pautado em outro ser humano ou puramente em questões materiais, você vai se decepcionar, porque as coisas não são da forma como você projeta. As pessoas são indivíduos, uma empresa, você não determina quem vai comprar o seu produto, quem vai consumir o seu conteúdo, se a empresa vai ter cortes ou não. Então você tem que olhar para você e seguir o seu eixo dentro da sua própria evolução espiritual, do seu eu interior, do seu ser crístico, da sua centelha divina. É começar a olhar tudo de uma outra forma. E aqui nesse livro ela fala algo que eu sempre bato também na tecla aqui no canal. Ela fala que, assim, eu vou até ler esse trechinho aqui: conseguir sentir dentro de si que tudo tem um motivo de ser e que todas as provações fazem parte de um complexo processo de crescimento que nos fará crescer e nos transformar num ser melhor. E de repente, por acaso, um encontro, uma leitura, uma conversa nos indicam o caminho tão procurado. Então, quando você entende dessa forma que tudo tem um motivo, que tudo tem uma razão de ser, quando você para de culpar as pessoas, o mundo, quando você começa a assumir a responsabilidade pela sua própria vida, e nesse ponto o Ho'oponopono é crucial, né? Porque o fundamental do Ho'oponopono é esse, né? Você entender que a sua vida, o rumo da sua vida segue com alta responsabilidade apenas sua, porque tudo está dentro de você. Então, parar de se vitimar, parar de achar que tudo está contra você, que as pessoas estão contra você, que o mundo está contra você, parar de culpar todas as situações externas, e não é se culpar por isso, mas é se responsabilizar pelo que está acontecendo. Então é isso, é analisar como você é, em que ponto você está agindo de uma forma que está trazendo para você essas situações. Então isso é uma autoanálise também, isso faz parte do autoconhecimento, entender como funciona o seu mecanismo de pensamento, que isso também tem a ver com o vídeo que eu trouxe aqui na terça-feira, né? Conseguir compreender que as coisas são responsabilidades suas. Não é assim você se chicotear e achar, então eu não presto para nada. Foi exatamente o contrário do que eu falei. Mas é você entender em que ponto você não está agindo de forma correta. Então, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento. E o correto não é um correto padrão, é um correto seu, pessoal, né? Que vai te trazer esse entendimento, essa compreensão da sua própria vida, das suas próprias questões. Então, no exemplo assim, pautar a minha vida num outro ser humano ou simplesmente nas questões materiais, esse é um ponto crucial que a gente tem que entender. Isso faz parte da nossa vida, mas não é responsabilidade nossa, pura e simplesmente, a atitude que as outras pessoas têm consigo mesmas. E aí que entra o religare, né? O que é o religare? Ele ficou marcado como sendo religião, né? O religare virou a palavra religião. Mas o que é exatamente esse religare? Religar o quê? Né? Qual é a função do religar? É religar, como ela usa aqui o termo, é o seu ego inferior ao seu ego superior, ou seja, se religar o seu ego aqui físico ao seu eu superior. É você conseguir fazer essa ligação, é você conseguir ouvir da passagem que você entenda qual é a questão, o caminho a se seguir. E aí eu vou ler outro trechinho aqui que eu achei bem interessante, que ela fala aqui, olha, do religare. O que é, né? Qual é a compreensão que a gente tem que ter? Que somos uma célula de um grande corpo, que é a humanidade, né? Que o que nos afeta também
todas as outras células, que se estamos doentes, o desequilíbrio se transmite às outras células. Mas se elevamos nossas vibrações de consciência, derramando luz e bondade, ajudamos o mundo inteiro a se transformar. É o que eu venho falando sempre aqui na questão da malha planetária. Quando a gente usa a força, essa energia para fazer vibrações, a gente também consegue atuar no campo planetário. Mas isso, trazendo aqui para esse contexto do vídeo de hoje, do assunto de hoje, é de nós mesmos, né? É o nosso próprio ambiente. Porque é aquilo que eu estava falando. Por que essas coisas estão acontecendo, estão dando errado? Porque a gente aprendeu sempre a pautar nossa vida em prol de outras coisas que não seja o nosso crescimento interior. Por um tempo se achou até egoísmo. Não, como que eu vou pensar em mim? Eu tenho que pensar primeiro nos outros. Então parecia que cuidar de você mesmo, da sua própria consciência, do seu próprio bem-estar, do seu bem-estar psíquico principalmente, era algo egoísta, né? E aí eu já tinha planejado, né, que eu ia trazer esse assunto hoje aqui no canal, e coincidentemente, como a gente sabe que não existem coincidências, eu tenho esse livro aqui que eu já falei, eu acho que até já mostrei, As Cartas do Caminho Sagrado. É um oráculo xamânico, que foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida. E assim, eu uso muito para mim, eu uso até em atendimentos, quando a pessoa dá abertura para isso, eu também uso. O que saiu para mim ontem? A carta número 41, o título é A Morte do Xamã. Morte e renascimento. Então tem todo o ensinamento aqui do que significa isso, e aí tem a aplicação no contexto da nossa vida. E eu vou passar aqui para vocês só essa última parte aqui, ó, esse último parágrafo aqui, para vocês terem uma ideia de como isso casou exatamente com o assunto de hoje. Começa assim: lembre-se, sempre que você deixa suas velhas autoimagens morrerem, você estará criando um terreno fértil para semear eventos novos e mais estimulantes em sua vida. Quando se permite que os velhos padrões estabelecidos morram com dignidade, o ciclo de renascimento que se segue estará sempre repleto de novas promessas de crescimento. Então, eu achei bárbaro isso daqui, né? Que conversa exatamente com o assunto aqui do religar, do que a gente está falando. A morte dos seus velhos conceitos, né? Da sua autoimagem, daquilo que eu acabei de falar aqui, quando você se pauta sempre por uma outra coisa, ou seja, de vítima, ou seja, de que eu tenho que ser assim, eu tenho que agir dessa forma. E aí sua vida não anda e você não sabe por quê. Então isso é um contexto que cabe para mim aqui também, né? Porque você vê que a carta saiu para mim. E aí, entrando nessa questão do religar, né, que seria como realizar o contato com estes seres de luz, né, com a parte divina dentro da gente mesmo. Então ela começa com contato diário regular, e ela fala que isso deve ser feito estabelecendo um grau de prioridade na vida da gente, que a gente tem que reservar alguns minutinhos, por mais atribulado que seja a nossa vida, reservar alguns minutinhos para esse contato. Então pode ser um relaxamento, uma meditação, algo simples que você faça é um contato. Já é uma religação com o seu eu superior e com os seres de luz. E ela fala aqui, né, o eu superior também é conhecido como a presença divina. Então, dentro da Fraternidade Branca se fala muito nisso, né, o Cristo interno, presença divina. E aí ela aconselha que a gente precisa trabalhar cada cor do espectro solar, que corresponde a uma das 7 qualidades básicas divinas. Então, se vocês perceberem, são 7 raios, né, 7 mestres da Fraternidade. Não existe só 7 raios, mas são 7 raios principais. A gente também tem os 7 chakras, que não temos apenas esses 7, nós temos os chakras secundários, mas nós temos os 7 chakras principais. E ela aconselha realizar transmutação com a chama violeta, reverter nosso karma pessoal. Gente, essa questão de reverter o karma pessoal, o que eu entendo é o seguinte: isso é do entendimento, entendeu? Quando você fala que reverter o karma pessoal,
ritual, ir por conselho kármico, fazer aquele ritual do conselho kármico, eu não entendo da seguinte forma, que magicamente os seus problemas vão sumir. Eu entendo o seguinte, a consciência que vai chegar em você, tá? Então, o que vai acontecer quando você faz o ritual do conselho kármico? É você pedir a ter consciência e agir do contrário, né? Porque o que eu sempre falo aqui, o karma, ele não precisa ser resgatado com dor, com sofrimento. Assim, imagina que a divindade queira que você sofra. Óbvio que não, ela quer que você haja no bem. Então, agir em conformidade com as leis de Deus, né, da fonte criadora, é você agir no bem. Então, para que serve o sofrimento? Para nada, para te autopunir, como eu sempre falo aqui. Então, quando você faz o ritual do conselho kármico, você está pedindo consciência. Não está pedindo para que, olha, tire isso da minha vida e eu vou continuar agindo da mesma forma. Não adianta. É como Jesus falava, sua fé te curou, vá e não erre mais. Quando você faz aquele ritual do conselho kármico, é para pedir consciência, para que você consiga enxergar, o que eu estava falando aqui agora há pouco, enxergar onde está o aprendizado e agir de acordo pelo bem, pelo crescimento. Isso é a transmutação com a chama violeta. Não é mágica, ninguém vai fazer as coisas que você tem que fazer, nenhum mestre, nenhum seu mentor, ninguém vai fazer. Então ela dá um roteirozinho básico aqui, né, que ela até fala, é tão simples fazer isso. Quando você levanta, ao acordar, agradecer. Aí ela fala, agradecer ao seu eu superior pelo dom de mais um dia de vida, ao seu elemental, que é o corpo físico, pelo bom funcionamento de todos os órgãos e aos familiares pela sua presença, oferecer o seu trabalho e cada batida do seu coração. E ao deitar à noite, agradecer novamente pelas atividades daquele dia, por todos os problemas solucionados, pedindo perdão. E aí você visualiza a cor violeta pedindo força para sempre agir em direção à luz maior e pedir proteção para afastar as forças negativas desejosas de atrasar sua evolução, que é outra coisa que eu sempre falo aqui também. Bom, e aí ela segue depois também dando algumas orientações de como falar com o seu eu superior, tá? Então isso, como o vídeo já ficou maior do que eu imaginava, eu vou deixar para uma próxima, tá? Para o próximo vídeo aí a gente estuda aqui como falar com o nosso eu superior, utilizando principalmente cores, né? Os raios cósmicos e tal. Basicamente, né? Resumindo aqui, o religar é isso, é você se religar basicamente com o seu eu superior primeiro, para que você consiga abrir a percepção, para que você consiga entender, enxergar as coisas como aprendizado e nesse aprendizado você agir no bem, no seu crescimento interior. Isso é procurar o reino de Deus. A gente evolui espiritualmente quando a gente começa a agir no bem, começa a agir em prol do nosso crescimento e tudo mais nos será acrescentado. Por quê? Porque a vibração que a gente vai emitir vai ser outra, o nosso espelho vai mudar o reflexo para nós e as coisas vão começar a vir até nós. É como disse aqui no oráculo xamânico, né? Muda a sua autoimagem também, deixa de se ver como vítima, deixa de culpar as outras pessoas por tudo, deixa de pensar que já que não é assim, então dane-se, não quero mais saber de nada, e se esquecer de si mesma nas questões emocionais, nas questões físicas, né, de saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental, é cuidar do seu bem-estar, é cuidar do seu autoconhecimento. Isso tudo é crescimento espiritual, é o reino de Deus agindo dentro de você. O reino de Deus, como eu disse, é o quê? É perfeição. A centelha divina é perfeição. Então, se está tudo errado na nossa vida, o que acontece? Acontece que a gente não está em
contato com esse nosso eu superior, com a nossa centelha divina, com a nossa chama trina, com o nosso Cristo interno. Seja o nome que tiver, é tudo a mesma coisa. É o nosso ser divino. Nós todos somos seres divinos, seres espirituais atuando dentro de um corpo físico para que nós possamos evoluir. Então, resumo feito, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenha sido produtivo para vocês, que eu tenha conseguido passar esse conceito, né, que não é novo, não é um conceito novo, mas às vezes é um ponto de vista, né, é algo que de repente não estava bem ali entendido dentro da cabeça da gente, porque isso acontece muito, tá? Então, se vocês tiverem ainda alguma questão, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar bastante de ler. E dependendo do que for, a gente traz aqui em vídeo novamente respondendo as dúvidas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Fiquem em paz, um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem atentos, ative o sininho que eu apareço por aqui. Até lá!